Sejam todos bem-vindos à nossa aula de hoje, do dia 7/4, né? E aí, a aula de hoje tem dois objetivos. O primeiro deles é discutir o estudo dirigido da última aula, e o outro é retirar dúvidas que talvez vocês tenham sobre o método gráfico, que nós vimos nas nossas últimas aulas, tá? E aí nós gastamos um tempinho para aprender, para entender o passo a passo, e aí espero que vocês tenham entendido, tenham aprendido, porque a ideia é que na nossa próxima semana nós iniciemos um conteúdo novo. Então, vou compartilhar aqui a tela com vocês sobre o artigo. Pessoal, olha só, o artigo, o intuito do artigo é para a gente entender e começar a compreender um pouquinho mais a fundo a utilização da pesquisa operacional dentro das empresas, tá? Então, olha aí, o estudo dirigido, o objetivo era compreender como acontece a utilização de modelos matemáticos pelas organizações na solução de problemas rotineiros, tá? É um artigo recente, que foi publicado em 2019, no ano passado, e que ele, o título é Problemas de Dimensionamento de Lotes e Planejamento de Pedidos aplicados a uma indústria moveleira. E o intuito era, após a leitura do texto, discorrer criticamente sobre a temática abordada e seus benefícios para a organização. Se vocês quiserem falar comigo, já que vocês não estão conseguindo ativar o áudio de vocês, vocês podem me mandar uma mensagem, enfim, ou até mesmo mandar lá no WhatsApp que eu estou acompanhando, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, eu queria abordar um tema aqui, com um conceito com vocês, que é móveis seriados. O artigo, ele fala sobre móveis seriados. E o que é? São móveis que são produzidos em série, em grande escala, ou seja, em larga escala, que geralmente a gente tem à frente de grandes fabricantes. Então, eles usam de dimensões pré-estabelecidas, matérias-primas de baixo custo, menor variedade de opções nas cores e acabamento e simplicidade dos produtos finais. Quase inexistente a possibilidade de personalização. Então, quando vocês pensarem, quando nós falarmos ao longo, né, da aula de hoje sobre móveis seriados, vocês devem pensar em processos produtivos que acontecem da mesma forma, ou seja, né, eles são produzidos em série, em larga escala, ou seja, em grandes quantidades. Os produtos eles não sofrem alteração, ou seja, são produtos que possuem as mesmas características. É um produto padronizado em grande escala. Algumas empresas que a gente tem que ter um pouco mais ponto e achar que móveis, enfim, mas a gente de planejar o padrão, né, tipo de modo, não sofre alteração conforme a necessidade, e muito menos conforme a demanda do cliente. Os produtos padronizados. O objetivo é minimizar custos de produção, considerando definidos para o produtivo. Ele reduz os gastos para produzir os produtos, considerando que ele precisa. A empresa possui uma limitação de funcionários, uma limitação de capacidade, uma limitação de recursos, de insumos. Né? Então, isso é ser definida. Então, considerando essa capacidade definida, a empresa e utiliza melhor os recursos para produzir esses produtos. Lá na introdução do artigo, ele aborda a administração da produção, né, quais produtos devem ser produzidos, em que quantidades, em cada período de tempo de planejamento. O que é? A necessidade das empresas de fazerem, de realizarem a administração da produção. E o que elas fazem nesse gerenciamento? Elas têm uma produção disso, a quantidade de então, a empresa avalia esses fatores, tá? Que gerencia a demanda, né, para sobre considerando recursos espaços. Então, as empresas elas têm que ter planejamento, uma projeção da demanda, a partir dessa previsão, dessa projeção de demanda, ela planeja a produção, que é os outros produzir a quantidade e quando vai produzir isso. Então, ela planeja para conseguir atender a demanda. Então, vamos pensar no contexto hoje dessa pandemia do novo coronavírus, as empresas elas conseguiam prever isso. Então, elas não precisaram, não tiveram produto. É o que acontece, né? A gente tem aí os de determinados itens no mercado. Não no supermercado, mas eu quero dizer disponíveis para consumo. Então, se tivesse feito nessas empresas, o governo, a sociedade como todo, os competentes, tivessem feito uma previsão sobre o produto de saúde do mundo, eles vão organizar hoje esse é uma sistema e a partir de organizar a produção é de suma importância. A gente
tem um impacto direto na competitividade. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Exatamente, Gabriel. Gabriel disse que está com baixo estoque lá na loja dele, porque ele não previu que isso ia acontecer, e aí ele não antecipou as compras, né? Tá certinho, é isso mesmo. Aí, então isso acaba impactando a competitividade. Por quê? Porque se a empresa não tem um produto para vender para o cliente, ela tem impacto na competitividade. Mas se ela não se preocupar com os custos, né, decorrentes, talvez de uma emergência ou talvez de um novo cenário, ela não consegue oferecer esse produto para os seus consumidores. E aí, os seus concorrentes acaba vendendo o produto e você ficando aquém porque a sua empresa não se organizou para disponibilizar aquilo para o seu cliente. Então, efetivamente, conforme todos vocês estão, a maioria de vocês estão relatando aí, né, tem essa dificuldade, essa falta de disponibilidade, ou seja, a gente não tem o produto disponível para vender e se torna um grande problema. Então, nós temos escutado, né, escutado na mídia que o Brasil não corre risco de desabastecimento. O que é isso? Não corre o risco de faltar coisa no supermercado, de faltar coisa nas lojas, né, essenciais. Mas nós, enquanto gestores, enquanto profissionais da administração, a gente sabe que corre o risco, sim. Em que sentido? As empresas estão, né, reduzindo o processo de fabricação, muitas não estão nem funcionando. E aí? Como que, se não está vendo a fabricação dos produtos, como que eles estarão disponíveis, né, no supermercado, na farmácia, no açougue, né? Se a gente não está... Se não houver o transporte desses produtos, como que eles, né, vão estar disponíveis para a gente no supermercado? Então, a gente sabe que esse é, sim, um entrave, né, também gerado pela questão da pandemia do novo coronavírus. Além disso, a questão da competitividade impacta o preço. Então, se você for vender um produto a um preço muito diferente do seu concorrente, o seu consumidor vai acabar não comprando de você, tá? Então, são denominados problemas de dimensionamento de lotes e visa definir uma estratégia de utilização da estrutura fabril para atender a demanda dentro do melhor custo-benefício. Então, a gente está falando de lotes, né? Quantos lotes serão fabricados, né, dos produtos para entregar para os nossos consumidores, para os nossos clientes. É o caso da empresa, né? Problemas de dimensionamento de lotes são balanço entre estoques de produto, preparação da estrutura fabril, sequenciamento da produção desses lotes e distribuição desses lotes. Então, aqui dentro desse artigo são considerados esses 4 aspectos, dentro do dimensionamento do lote, que vai desde manter estoques desses produtos, até mesmo preparar a estrutura da empresa para fabricar esses produtos. Então, ter insumos é importante, ter funcionários é importante, né? Ter processo, né? A indústria precisa de maquinário para fazer isso, então a capacidade dessa máquina é importante, né? Assim como, né? Que lote que a gente vai produzir primeiro? A gente vai produzir o pedido mais recente primeiro? A gente vai produzir um produto que tem entrega, né, mais imediata? Qual é essa sequência dos lotes a serem produzidos? E por fim, como nós vamos distribuir esses lotes? Fazer com que o produto, né, saia da indústria e chegue até o consumidor final. Então, esses são os fatores considerados aí, né, como problemas de dimensionamento de lotes. As foi analisada, os estudos são encaminhados o outros vídeos falando também, o prazo de crédito de resíduos, o vídeo de valorização dos custos com transporte, né? E levantamento da disponibilidade de estoque. Ou seja, é feito aí um estudo para verificar se tem disponível estoque, se a empresa tem estoque suficiente para cobrir determinados pedidos, tá bom? Planos de produção. Definir os produtos e as quantidades necessárias para atender a demanda. Então, a gente precisa de planejar a produção de forma que a gente consiga, né, que ela seja suficiente ou que ela seja capaz de atender as necessidades e as quantidades de produtos demandadas por nossos clientes. E a decisão envolve o saldo do estoque atual, ou seja, se a gente tem produto em estoque ou não. Esse estoque vai nos auxiliar nesse processo de entregar o produto para o cliente, de ter disponível para o cliente o produto na quantidade, no momento que ele deseja.
demanda no horizonte de planejamento. Então, a gente precisa de fazer um planejamento da demanda, né, de um determinado período, por um determinado período, tá? Nível de estoque estratégico, que é a previsão, né, que é baseado na necessidade de capital de giro e impactos negativos da competitividade. O que é isso, gente? O estoque, ele é fundamental dentro da empresa. Porque se você agora na gasolina, a gente sabe que no estoque a gente tem que investir. E esse dinheiro muitas vezes não tem capaz. Então, hoje, nos problemas enfrentar as coisas hoje pelas empresas hoje, é a falta de dinheiro para pagar os funcionários. Uma situação em que elas não estão vivendo. Então, isso seria falta de capaz. Muitas vezes, elas não têm esse dinheiro, mas está investindo em estoque, isso é criativo, competitivo. Um nicho de produção que não são decisões financeiras, então a gente consegue a discussão dele, a gente resolve um cenário que é mundial, como esse aqui, e um meio sobre recursos. Então, empresas que vai ter hoje, muitas vezes não está funcionando, mas não chegou perto, nós temos um gado também. A comunidade qualquer pessoa na produção, então você tem um insumo, você tem isso, você comprar comida de forma de pode depois poder levar, né? Ou também você e aí você acaba perdendo. Tá? A produção, o lote a gente tem que produzir um então a gente vai tirar a parte da produção, isso vai levar a gente definir seguindo, então, na definição do problema, a empresa apresentou que o objetivo dela era minimizar os custos operacionais, como os custos de produção, os custos de preparação e os custos de estoque. Então, agora nós temos problemas de programação, não tem referência ao objetivo da escrita no slide. Então, o objetivo era minimizar os custos operacionais. E, para isso, ela apresentou que elas têm a empresa ela significativamente mais tá bom? E gravando, porque o Zoom possibilita a gente fazer reuniões de 40 minutos, eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar essa reunião, mas eu vou abrir outra e vou mandar o convite para vocês. E aí vocês entram e a gente finaliza, tá? A gente faz a conclusão e tira as dúvidas e aí em seguida a gente encerra. A gente não vai prolongar muito não, mas é só por essa questão inicial que a gente demorou um pouquinho para iniciar a aula. Então, a gente vai ter que fazer essa manobra. Ok? Então, pessoal, aí na conclusão, ele fala lá, o trabalho abordou o processo produtivo em uma empresa de móveis seriados, né? De móveis de produção em grandes escalas, de produtos padronizados. O estudo envolve o problema de dimensionamento de lotes e programação de pedidos, né? Eles utilizaram um modelo matemático para representar o problema que foi proposto. Eles fizeram testes computacionais, né, com os dados fornecidos pela empresa do setor moveleiro, na cidade de Arapongas, no Paraná, e os resultados foram o seguinte. Então, é o seguinte, uma empresa que produz móveis, ela contratou uma empresa para utilizar um modelo matemático, né, por meio do computador, para identificar como poderia melhorar o processo produtivo, visando reduzir custos, né? Então, tendo em vista reduzir custos e as restrições, ou seja, a capacidade, as instalações, a estrutura da empresa, né? Eles buscavam uma solução ótima, ou seja, uma solução para reduzir os custos e atender melhor os clientes. E aí os resultados foram o seguinte, né? Os resultados apresentados pelo modelo proposto foram bastante promissores quando comparados com os custos com as soluções da empresa. Então, o modelo proposto, ele demonstrou muito mais capacidade de reduzir custos do que o modelo que a empresa tinha. Enfim, impactando o preço do produto, entrega de produtos a gente, as empresas não, entendeu? Aí, vocês poderiam me falar assim, professora, mas qual foi o modelo que ela utilizou? Lá
né, se vocês leram ou se vocês quiserem dar uma olhada no artigo depois, lá ele mostra como foram feitos, né, os cálculos, mas isso vai variar muito da empresa que a gente contratou. Então, pode, né, o especialista no assunto, ele pode fazer isso de diversas formas. Uma delas é utilizando o método gráfico, como a gente já viu. Então, a gente considera um objetivo e considera umas restrições de capacidade. Entendeu? De horas disponíveis, poderia ser de insumos disponíveis e tudo mais. E então, né, isso se torna cada vez mais esse método, essa ferramenta, ela, né, que é a pesquisa operacional, ela tem se tornado cada vez mais significativa para as empresas que vivem num contexto cada vez mais cheio de limitações, né, e um contexto em constante mudança, como a gente tem vivenciado. E também essa necessidade de ser competitiva, né, de melhorias constantes para conseguir acompanhar os nossos concorrentes, pelo menos, né? Se a gente não consegue sair na frente, a gente tem que, no mínimo, acompanhar as mudanças, né, que eles têm, né, introduzido, né, nas indústrias. Entendeu? Pessoal, vocês tentaram resolver as questões, assistiram as videoaulas, querem tirar alguma dúvida em relação ao conteúdo? Como que tá? Tá fácil? Aprenderam, não aprenderam? Enfim, queria o feedback de vocês em relação ao último conteúdo aí, que foi o método gráfico. Sobre o método linear, você já encerrou aquela matéria? Então, o que acontece, pessoal? Dentro de programação linear, nós vimos o método gráfico. Então, programação linear, dentro dela a gente viu um método gráfico, que nós encerramos ontem. Ô, Caroline, você até tinha me pedido para eu falar um pouquinho da teoria. Você lembra daquele dia da nossa webconferência? O que eu fiz? Eu peguei uma das nossas aulas dessa semana